Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos. Eu quero começar hoje com a palavra do Senhor Jesus à mulher de Samaria, a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 24, em que o Senhor nos declara: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi uma ocasião que o Senhor Jesus se dispôs a conversar com uma mulher. Causou estranheza aos apóstolos, que Jesus estava ali próximo a uma fonte de água e pediu água para aquela mulher. E com esse pedido teve início uma conversa, né? Ele pedir água. Ele estava com sede realmente. Dois, ele iniciou uma conversa com uma mulher estranha e ali ele ensinou muito para ela e ensinou bastante também para nós hoje. Uma dessas coisas é que ele fala sobre Deus, sobre o Pai. Os samaritanos, como todos sabem, eram descriminalizado, um povo misto, um povo que os judeus não tinham nenhum respeito ou consideração por eles. Mas Jesus chamou a atenção daquela mulher quando a conversa tomou a dimensão de questões religiosas. Jesus fala: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. As pessoas confundem em determinadas circunstâncias algumas palavras. Jesus declara que é possível conhecer a Deus. É possível conhecer a Deus. O que não é possível para nós é compreender Deus. Se bem que nós não compreendemos muito bem nem a nós mesmos. Em determinadas ocasiões, esta ou aquela pessoa expressa a dificuldade de entender seus próprios atos, de justificar as suas ações, de encontrar lógica, coerência naquilo que fez ou que deixou de fazer. Então, para começar, é possível conhecer a Deus. Sim, é possível e é seguro. Não é possível compreender, tá? Porque compreensão implica num domínio pleno, né? Numa capacidade de apresentar de forma absoluta a natureza, o caráter, o propósito. E nós não compreendemos muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, nem por isso as rejeitamos como úteis ou como verdadeiras ou práticas. Então, na questão da vida religiosa, né, nesse anseio por um desenvolvimento espiritual, a palavra de Deus ela é bastante simples e objetiva. Uma coisa que vai desagradar a muitos é que não existe na Bíblia, não existe espiritualidade lúdica, não existe espiritualidade recreacional, vamos a algumas palavras do momento. Não existe isso. Não existe espiritualidade para sua diversão. Né? Não, dá licença, eu vou ali que eu vou ter uma visão do céu, anjos falarão comigo, Não, isso não existe. Não é assim que as coisas funcionam. Nunca foi assim e nunca será assim. Então, se você se encantou com alguma proposta de espiritualidade através de um método misterioso, oculto, com verdades ou com ferramentas ou com dispositivos mentais, lógicos, racionais, técnicas que na verdade são muito boas para você desenvolver concentração, memória e imaginação. Mas tudo isso você pode desenvolver através da palavra de Deus. Você não precisa buscar um recurso paralelo e antigo para desenvolver a sua vida espiritual, tá? Algumas coisas eram ensinadas como se fosse através de segredos para que somente os iniciados. A Bíblia não tem essa preocupação, tá? Jesus aqui está conversando com uma mulher desprezada, marginalizada, e ele já começa corrigindo. Vocês prestam um culto, porque para o judeu o culto é o templo de Jerusalém naqueles dias lá. Vocês adoram, vocês cultuam
o que vocês não conhecem. Nós, os judeus, adoramos a quem nós conhecemos. Conhecem. Os judeus conhecem a Deus através da história do próprio povo, que contém a história da revelação de Deus para aquele povo. Então, o conhecimento de Deus existia, o conhecimento de Deus continua existindo. E esse conhecimento pode ser, por nós, apreendido. Nós podemos apreender as verdades com relação a como conhecer a Deus, como adorar a Deus. Mas na Bíblia a espiritualidade ela é sempre com um propósito, sempre com um objetivo. Nada acontece fora do plano de Deus. Então, todo passo em busca de uma espiritualidade nos leva a um compromisso com o propósito e o plano de Deus. Não que nós tenhamos que ter um plano próprio ou paralelo, não. Compromisso com o propósito e com o plano de Deus. Nós devemos adequar as nossas vidas, devemos moldar a nossa vida, a nossa mente, de acordo com a vontade expressa de Deus, para fazermos parte do plano de Deus e desfrutarmos da espiritualidade disponibilizada, por assim dizer, possibilitada através de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala para a mulher que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? As pessoas gostam muito de colocar o espírito em relevo e esquece em verdade. A verdade é o que o próprio Senhor Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Através de Jesus Cristo, você tem o caminho seguro para um crescimento espiritual pleno, agradável a Deus. O desafio será você colocar a sua vida em função do propósito de Deus e do plano de Deus. Aí é o que eu falo, a doutrina, o ensinamento, a verdade conhecida, né? A verdade que se encontra na palavra de Deus, já filtrada através das mentes abençoadas dos apóstolos, dos profetas, que chegaram até nós através dos teólogos, dos homens sábios. Eu gosto da palavra homens sábios porque pelo menos uns 2, e agora já aumentou de novo o número de pensadores cristãos, né? Alguns antigos já falavam isso, né? O conhecimento que nós chamamos de teológico, o conhecimento doutrinário, que é apresentado às vezes de uma forma um tanto quanto rígida, né? De uma forma que não agrada a todos, porque a mente atual ela não gosta de mandamentos. Isso é até aqui, isso pode, isso não pode, faça isso ou não faça aquilo. As pessoas não gostam, e a atual geração, ela detesta regramentos, né? Ela gosta de facilidades. Agora, regramentos dão um certo trabalho. Mas há um bom número de escritores, principalmente os antigos, que falam que o conhecimento teológico ele está mais para sabedoria do que para filosofia. Porque o que nós sabemos de Deus, o que nós sabemos da verdade de Deus, o que habita nas nossas mentes e corações, é em decorrência da revelação de Deus para nós. Não foi meramente um esforço humano, um empenho humano, uma dedicação espiritual, uma dedicação mental, psicológica ou física, no intuito de alcançar os céus, no intuito de atingir o inatingível, de enxergar o que os nossos olhos não suportariam e trazer conhecimento e verdade a todos. Não. O próprio Deus se deixou conhecer. O próprio Deus, como nós vemos através da palavra deles, se revelou, mostrou-se, apresentou-se. De forma plena? Não. Mas gradativamente, aos poucos, de maneira que cada geração, cada época, pudesse assimilar algo sobre a verdade de Deus, transmitir para a próxima, que recebia um pouco mais, até que chegou a plenitude dos tempos, a plenitude de toda a revelação e verdade de Deus, através
de Jesus Cristo. É inegável, nós não precisamos discutir, porque isso tem aqueles que negam, mas em todo o planeta, em todos os povos, culturas, momentos, o ser humano declara a verdade de que nós somos também de natureza espiritual. O ser humano é uma entidade espiritual. Nós temos um corpo físico e temos um espírito vinculado a esse corpo, que se manifesta através do corpo. Nós temos por assim dizer, a nossa natureza, ela não é, podemos dizer que é composta. O ser humano tem uma parte material e uma parte imaterial. Nós chamamos de espírito. Não conseguimos definir o que é isso. Acho que alguns poucos, parece-me que Santo Agostinho, se um dia você tiver tempo e disposição e meios para adquirir literatura em língua portuguesa, Santo Agostinho, um homem abençoado com sabedoria, ele começou como filósofo e Deus o transformou num brilhante teólogo, num brilhante mestre, né, num cristão. A beleza da vida dele é a trajetória de como ele é conduzido para Cristo, através de Cristo, e o que ele, com a sua mente privilegiada, pôde nos presentear, deixou para a história esse legado. Santo Agostinho, parece-me, segundo ouvi de outros escritores, ele discorre sobre a natureza espiritual, até mesmo em relação à espiritualidade de Deus, né? Deus não é substância, mas nós, tudo que entendemos precisa ter uma relação de efeito, se não substância, pelo menos um efeito prático em relação à matéria, né? Vamos falar, o vento não tem substância, mas nós sabemos dele através dos seus efeitos. Sobre qual é a natureza do espírito, nós não sabemos. Sabemos pouco sobre a nossa natureza espiritual e muito menos sobre a natureza espiritual de Deus. Não chegamos a esse nível de compreensão, de entendimento, mas nós sabemos, nós conhecemos. E é por isso que é possível se estabelecer um culto, um relacionamento, uma adoração. Não é uma parceria, nunca será uma parceria. Essa relação de espiritualidade não é uma parceria. Eu não concordo com isso. É uma relação de culto verdadeiro, de adoração sincera e de submissão decorrente da consciência da realidade desse Deus, tá? Essa conversa de parceria não é bem assim. Na comunhão, nós falamos de Enoque, né? Que Enoque Enoque caminhou com Deus, né? Isso é uma maneira, é uma linguagem, é uma figura de linguagem que expressa que a vida de Enoque refletia a vida de alguém que está ao lado do ser superior, que boa parte do mundo naquela época também adorava, mas para Enoque, através de Enoque, na vida dele era uma constante aos olhos daquele que observavam, né? Enoque andou com o Senhor, Enoque caminhou com o Senhor, refletia na vida dele a adoração. Havia um reflexo prático, havia um reflexo diário no comportamento, no dia a dia dele, né? Não há que se imaginar que Enoque vivia pelos montes em isolamento. A espiritualidade, em determinadas ocasiões, ela envolve solidão, tá? Você adora a Deus coletivamente no culto, né? Você adora a Deus privativamente na sua casa ou no ambiente próprio. Talvez você tenha aí até condições de ter uma chácara, de ter vários ambientes diferentes na sua casa, um para a leitura, um para a oração, o outro para o jejum. Amém. Eu também gostaria de ter. Talvez você tenha um ambiente apropriado
ou vários ambientes, e você presta o seu culto a Deus, você presta a sua adoração e você desfruta da comunhão com o Todo-Poderoso. Mas há que se desejar, que esperar que isso se transforme em algo prático, que desencadeie em nós o reflexo daquilo que nós provamos intimamente. Esse é sempre o desafio, é o desafio do cristão, é o desafio de toda a religião. No nosso caso aqui, é o desafio do cristão e é também, em parte, é o mal do cristianismo, né? O querer essa espiritualidade lúdica, né? O querer essa espiritualidade de isolamento e não de solidão. A solidão, como eu falava, ela é importante, mas isolamento não. O isolamento não garantirá nunca um crescimento ou um amadurecimento espiritual, tá? Mas qual é a diferença? A diferença é que aquele que se isola, ele deixa de receber os benefícios do viver diário, da comunhão com os seus. Ele não tem o teste do atrito, porque é comum as pessoas falarem, né? Hoje o meu desejo era que o culto não terminasse, né? Por quê? Por conta dos benefícios do ato de cultuar, de adorar. Há benefícios emocionais, psicológicos, físicos, há cura, há tratamento. O ser humano é um ser espiritual e ele precisa praticar isso, ele precisa desenvolver isso. Então, na solidão, você desenvolve. Por quê? Você precisa de tempo para ler, né? Não tem como. É possível que alguém desenvolva a capacidade de concentração que a permita ler ali na sala lá de espera lá do terminal rodoviário, tá? Mas ela aprendeu a ficar só com aquele propósito. O isolamento, você se afasta das pessoas, você evita o contato, e no evitar o contato você não consegue aprender a administrar a verdade adquirida, a verdade intelectualizada, com a realidade, os desafios de aplicar aquela verdade à vida. Não existe teórico espiritual. Tem uma teoria da espiritualidade, mas não há que se acreditar que alguém tornou-se desenvolveu uma espiritualidade teórica. A espiritualidade sempre nos conduz ao viver diário. Essa mulher samaritana, ela tinha alguma informação, através da religião mista dela, de que viria o Messias, né? E que ele ensinaria todas as coisas. E Jesus fala, eu sou o Messias, eu que falo com você. Essa mulher foi ricamente transformada, abençoada, né? Depois aquela região toda, e depois tem o evangelista Felipe, que foi para aquelas regiões de Samaria, os apóstolos também lá estiveram, mas nós chegamos no ponto aqui, desenvolver uma espiritualidade cristã para os dias de hoje é tão desafiador quanto foi para os dias do início, né? Uma coisa é você ter o seu momento de oração, de leitura, de meditação, de contemplação. Você abre a porta, está lá a pessoa que te ofendeu, né? Você chega no trabalho, tá aquela pessoa que te humilhou, né? Mas é nesse viver diário que nós aprendemos a desfrutar dos benefícios de um viver espiritual. É nesse embate, é nesse choque. Todos nós, sinceramente falando, nos decepcionamos com as nossas atitudes em uma ou outra ocasião. Nos decepcionamos. Eu me decepciono comigo inúmeras vezes, né? E ocorre com maior frequência quando a gente acredita que está bem.
não, eu estou bem, eu perdoei todo mundo, tá? E de repente uma pessoa, uma palavra, uma imagem, e você descobre que ainda há ali uns restos de mágoa, de ressentimento, um ódio, uma coisa. Por quê? Porque a espiritualidade tem que ter uma constância, uma objetividade, e tem um propósito. Então não tem um propósito de nos isentar da vida, não tem o propósito de nos livrar das perseguições ou das aflições ou tribulações desse mundo. Vamos aqui para Romanos, o apóstolo fala alguma coisa, Romanos 12. Quando se fala em espiritualidade, sempre terá uma pessoa ou outra que pensará em questões meramente sobrenaturais, por assim dizer, ou metafísicas, como outras pessoas querem dizer, quando na verdade o desenvolvimento espiritual ou a espiritualidade desejada na Bíblia para nós cristãos, ela é de outra natureza. Na carta aos Romanos, capítulo 12, fala o apóstolo: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Nessa versão aqui, King James, ele usa culto lógico. Ele está dizendo que o viver diário, o nosso corpo como santuário do Espírito, como templo do Espírito, ele deve porque ele pode. Ele pode porque Deus assim nos capacitou a ser um reflexo do nosso culto a Deus, da nossa adoração, da nossa espiritualidade. Essa versão fala culto lógico, outras falam culto racional. Ok? Nós comentamos aqui, racionalidade e espiritualidade são sinônimos. Foge dessa conversa de perder a cabeça, perder a consciência, esvaziar-se de si mesmo. Cuidado com essas coisas, cuidado com essas sugestões que podem deixar a sua mente à mercê de enganadores em todos os níveis. Porque se for apenas um charlatão em busca de dinheiro, o dinheiro você recuperará. Se for uma pessoa versada em questões de habilidades neuropsíquicas, habilidades mentais, você já pode ter algum problema depois, tá? E se for alguém versada em questões de espiritualidade paralela àquela que é da vontade de Deus, você criará tremenda confusão para a sua vida. Não há nada no culto a Deus, não há nada na adoração a Deus que envolva a perda da nossa personalidade ou da nossa individualidade, tá? Não há um perder-se, perder a consciência, perder o domínio do seu estado mental. Não é esse o caminho. É claro que em determinados momentos poderá haver uma alteração do estado mental do indivíduo, mas esta alteração ela é sempre para mais, como se fosse uma ampliação, como se fosse uma capacidade como Deus deu a Salomão. Salomão está lá como um exemplo muito prático lá, né? A capacidade de compreender a realidade foi como que ampliada. Então, em determinados momentos, as pessoas gostam de falar estado alterado de consciência. É possível alterar o nosso estado de consciência de diversas maneiras. Existem exercícios para isso, né? Inclusive a prática do jejum, a prática da oração pode promover um estado alterado de consciência. É alterado no sentido de expectativa criada em função a um agir de Deus, a um mover de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas, mas nunca uma garantia de que esse estado de consciência, que esse estado de mente
forçará Deus a reagir a isso, tá? Então, por quê? Porque não existe espiritualidade desvinculada da realidade. Vamos pegar aqui, ó. Nosso culto lógico e racional, o nosso viver diário está equiparado ao nosso melhor culto, tá? Você pega aí a sua igreja, aquele sermão que o reverendo lá está há 2 anos trabalhando nele, né? Os cantores ensaiaram, os músicos estavam em harmonia, né? O seu coração estava disposto a ouvir e a aprender. Você fala, hoje foi tudo, tá, ótimo, mas o viver diário está equiparado, é o nosso culto lógico e racional, a nossa vida transformada, refletindo o amor, a graça e a bondade de Deus. Esse é um desafio. Como eu falei, o reverendo pode passar 2 anos aí preparando um sermão, né? Os cantores ensaiam, mas nas relações interpessoais no dia a dia não tem ensaio. Não tem como ensaiar a visita inesperada da sogra, né? Surpresa! Ou do sogrão. Não que eu acredite que alguém tenha algo contra a sogra ou o sogro, mas é no ambiente familiar que nós enfrentamos os maiores desafios. Às vezes é o filho que chegou, né? É aquele filho que enfiou uma faca no coração do pai lá, que não tem quem tira, né? E ele chega e parece que ele apunhala de novo, aquela dor vem, né? Ou é a filha que sofreu, não é? Ou você que é filho, tem seus pais ainda, né? Se deparar com o estado de saúde deles, o avançar da idade. Então, no embate diário, nesse atrito diário com a realidade da qual nós nem sempre estamos preparados, ou não nos agrada, não nos satisfaz, é que se desenvolve uma verdadeira espiritualidade. Se você busca algo de Deus, está disponível. Se você busca sabedoria, se você busca dons espirituais, está disponível para todos. Mas fala, mas o cara está lá e a coisa não desenvolve, porque ele não aprendeu a vincular o que ele recebeu com o viver diário. E ele não aprendeu que muito do que ele recebeu não tem o propósito de promover o isolamento, não vai funcionar sozinho, não funcionará só com ele, não funcionará exclusivamente através dele, porque tem um propósito de edificação de quem? Dele e da igreja como um todo. Deus se preocupa com o indivíduo, com você, comigo, ao mesmo tempo que ele se preocupa com o corpo todo, com a coletividade toda. Tá? Não há um propósito de selecionar alguns. Hoje isto acontecerá na vida de alguns, os demais talvez amanhã. Não. Está havendo alguma coisa errada, tem algo estranho, né? O propósito de Deus é a edificação do corpo. E o apóstolo Paulo fala de um método. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você pergunta, Marco, e essa cadeira de rodas aqui? Como isso pode ser bom, perfeito ou agradável aos olhos de alguém? Marco, o câncer, cara, o câncer é novinho, é meu filho, 30 anos, se fosse eu, até aguento a pancada, eu já vivi, eu já me alegrei, eu já sofri, eu já chorei. Mas como é que eu vou? Como você explica isso? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Terceira gestação, não consegue, só queria ser mãe, eu queria ser pai, né? Eu enterrei meu filho, cara. Como isso pode expressar
em mim ou através de mim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É um desafio para mim desde que eu me converti e li esse texto aqui. E ele agride, ele provoca, ele incita uma decisão. Ele nos leva a tomarmos uma decisão. Aí não é uma questão de operacionalidade, de dons, né? De como se postar ou se comportar, né? De que maneira se apresentar neste ou naquele ambiente. É a vida. Quando chega na vida, como é que isso pode ser bom, perfeito e agradável? Paulo fala que o problema é a nossa mente. A nossa mente esculpida como se numa rocha de pecado. O nosso coração de pedra, que precisa ser transformado num coração de carne. A nossa capacidade racional, intelectual, né? A nossa capacidade moral, há forças mentais nisso tudo. E tudo isso que existe em nós por natureza humana precisa ser transformado. Precisa ser transformados para que o nosso espírito, na comunhão diária com Deus, com o Espírito de Deus, para que o nosso espírito seja moldado, seja avivado no sentido de intensidade de vida, uma capacidade de compreender a nossa vida sob a perspectiva e o olhar de Deus. Não estou dizendo que nós vamos nos alegrar e sorrir em situações catastróficas. Eu estou dizendo que nós podemos e nós devemos ser capazes de enxergar o que para nós é terrível, é impossível, né? É desprezível, como algo momentâneo. Admitirmos que nós não somos nada sozinhos, nós fazemos sempre parte de algo, nós fazemos parte de um grupo, nós fazemos parte de uma família, nós fazemos parte de uma sociedade e nós fazemos parte do corpo de Cristo. E isso precisa fazer alguma diferença. Diferença para quem? Para todos. Diferença em nós, diferença para nós mesmos, que refletirá na vida dos outros. Eu não tenho fórmula mágica, eu não tenho fórmula rápida. E eu, como já disse, eu desprezo essas apresentações, ó, faça isso que amanhã, daqui um mês, talvez, meu irmão, você leve anos e anos. Talvez durante boa parte da sua vida você esteja, não diria limitado, mas incomodado por esses questionamentos que são justos, que são corretos, que são verdadeiros e que só o Senhor Deus é capaz de te mostrar. Que o amor dele nos transforma, que o amor dele te transforma, porém que o amor dele não nos isenta. Deus não nos isenta. Deus jamais nos isentou de absolutamente nada. É essa a minha perspectiva em relação ao apocalipse, ao arrebatamento, à glorificação dos filhos de Deus. Eu não sou ávido por tragédias. Eu acredito que o preparar-se para a realidade nos permite dar um passo, subir um degrau da espiritualidade. E não há margem para a fuga. Não há promessa de fuga. Há uma promessa de bênção, de livramento para a eternidade. Mas durante muito tempo eu não me preocupei, como eu já falei, com a literatura apocalíptica, porque talvez descuido meu. Mas o que você pensa em relação ao futuro reflete muito sobre como você vive hoje. O que nós pensamos em relação à eternidade, ao céu, à morada de Deus, a cidade celestial, ao novo céu, nova terra, influencia muito o nosso viver hoje. Porque não há jeitinho,
nas questões espirituais e não haverá jeitinho para Jesus em relação às nossas vidas. Ou nós estamos dispostos a viver em função do que Ele nos apresentou, ou nós teremos dificuldades e sofreremos as consequências. Ou aproveitamos o caminho que Ele abriu para que a gente alcance o céu, ou seguimos o caminho que é verdadeiro, santo e puro, ou você estará desagradando a Deus, se tornando inimigo de Deus em um determinado momento que eu não sei qual é. O que eu posso falar é: hoje há salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia de cura. Posso dizer isso hoje. Mas eu não sei que o adiar as decisões corretas, né, o deixar para amanhã, a minha impressão é que amanhã é um dia que nunca chegará. Porque quando nasce o sol é hoje. Ninguém nunca falou estamos no amanhã, nós sempre estamos no hoje. Você sai da sua casa, dá uma volta no quarteirão, liga a TV, ouve as notícias, você fala: é verdade, é hoje. Hoje é tão bom quanto ontem, mas tão terrível quanto ontem. Não chegou, não chegou, não aconteceu, não aconteceu ainda, mas um dia ocorrerá. Um dia que só o Senhor Deus sabe, ocorrerá o fim desse mundo. Mas por hora, nós precisamos aprender a sobreviver a este mundo. Não só neste mundo. Porque você pode e deve, é o certo, ter um viver santo em relação às questões externas. Muita gente tá indo até que bem no que diz respeito às questões externas, né? Se falarmos da religiosidade, se falarmos de moralidade, não, tô bem. Mas quando diz respeito à nossa compreensão do que é a vontade de Deus e do que nós estamos vivendo, é aí que se encontra alguns obstáculos, porque nós não aprendemos e muitas vezes não nos dispomos a termos essa perspectiva de vida transformada, a termos essa visão transformada pelo poder de Deus, que é a mudança de compreensão da perspectiva pela qual nós nos enxergamos no mundo. A perspectiva de Deus é que nós estamos aqui para vivermos para a glória dele, que ele tem um plano perfeito, certo e absoluto. Mas como nós nos encaixamos disso? Estamos falando aqui de elementos de espiritualidade. O isolamento não vai te ajudar. O isolamento não vai te trazer a cura. O isolamento não vai te trazer paz. O isolamento não vai permitir que você desenvolva o caráter, a personalidade que você deseja, que você quer, que é o seu eu transformado. Você fala: não, é esse o caminho, eu consigo melhorar. Sozinho e isolado, não. Haverá momentos, e serão muitos, né, em que a solidão será necessário, o estar só. O estar só não significa estar isolado. Você tem a palavra de Deus, você tem testemunhos aqui. Você dedica tempo ao estudo, você não está aprendendo da sua própria cabeça. Há registros, há livros, há mestres, há ensinadores, há pessoas que Deus usou e continua usando. Então, a solidão é diferente de isolamento. É completamente diferente, tá? A solidão é dedicar-se um pouco mais a. Se você tem 1 hora por dia, será suficiente. 2 horas, tá ótimo. Se você tem 4 horas, 8 horas, amém. Crie o seu roteiro, crie o seu propósito, o seu caminho, vai, estabeleça, se desenvolva. Mas isso só se completa no viver diário. Não existe espiritualidade recreativa. Não há crescimento espiritual recreacional, tá? Não se iluda. Nenhum dom
vai surgir através da sua vida, ou se manifestar através da sua vida para o seu próprio prazer, alegria. Tá? Isso é universal. Todas as questões de espiritualidade no mundo todo, você vai lá na Índia, onde você quiser ir, todo mundo sabe que o aprimoramento, o desenvolvimento espiritual é com vistas ao outro, né? Jamais para si. Esses que, não, isso Deus me deu, porque... esquece, tá? Pode procurar que vão te falar isso daí e você talvez se surpreenda, porque muitas pessoas adotaram uma perspectiva equivocada, uma perspectiva de uma espécie de evolucionismo. Não é disso que nós estamos falando. O ser humano já foi criado pronto, tá? O ser humano continua o mesmo ser humano, em ambientes diversos através da história, com realidades culturais, sociais, tecnológicas diferenciadas, mas é o mesmo sujeito, tá? É a mesma matéria, é o mesmo objeto, alvo de misericórdia, amor e compaixão por parte de Deus. Eu também separei que na prática eu estava querendo falar alguma coisa de dons espirituais. Como eu disse, né, não é algo que me preocupa tanto hoje, depois de tanto tempo, tá? Não tenho essa preocupação toda. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de procurar entender um pouco mais, nunca deixei de exercitar o que se manifesta através de mim. Tá? Mas não tem uma preocupação de que isso ou aquilo é mais importante do que eu viver para Deus, do que eu viver para Cristo. Tá? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele fala de uma coisa que é muito confundida, né? A simples leitura já declara, mas as pessoas... um pregador ou um professor eloquente, né, às vezes ele consegue causar certa confusão ou trazer os seus ouvintes para a perspectiva dele. E a pessoa, é o que eu falei, a pessoa mal percebe que está sendo manipulada, né? Por isso, nas teologias aí, tem algumas que eu vi e tal, parabéns, mas o que eu falei, eu não me preocupo se a pessoa está se sentindo um pouco sem chão. Não vejo, mas a pessoa passa a doutrina e já passa todas as dúvidas que a pessoa terá e já passa todas as respostas. Não é assim, né? O bebê é o leite materno, a papinha vai crescendo, conforme as dúvidas surgem, você vai transmitindo para a pessoa e ela vai aprendendo também, né? Ela vai amadurecendo. Você se propor a ensinar tudo de tudo, vai ser um fiasco completo, um fracasso completo, tá? As pessoas vão ouvir, vão até entender, mas se não vive, a coisa não amadurece, a coisa não se expressa, não se manifesta da maneira mais adequada, mais correta. Falando do Senhor Jesus e da igreja, o apóstolo Paulo, assim ele, Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, designou outros para profeta, designou outros para evangelistas e designou outros para pastores e mestres. Designou alguns. Está falando de pessoas, tá? Pessoas separadas, pessoas reservadas, pessoas espiritualmente capacitadas, pessoas que aceitam o compromisso e que se comprometem com o propósito de Deus. Apóstolos são pessoas, não são dons. Não é um dom. Não está escrito aqui que Jesus concedeu dom de apóstolo para alguns, dom de profeta para outros, dom de evangelista para outros, dom de pastores e mestre para outros. Não. Com o propósito de, o versículo 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para o serviço. Ministério é uma palavra
que significa serviço. Ministro é uma palavra que significa servo. Aí se você vê o noticiário, o ministro, você pensa que a palavra significa lá o subdeus. Não. A palavra significa servo, aquele que está a serviço de alguém, aquele que tem alguém como seu senhor, alguém acima dele, tá? Servo, ministro, não é uma palavra de grandeza, de título, de posição, tá? Denota mais um caráter, denota mais um compromisso, mas para edificação do corpo de Cristo, com o propósito de aperfeiçoar os santos para o ministério, então há um serviço. Há um serviço estabelecido por Deus para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Há um propósito prático. E o propósito é que a igreja amadureça, que a igreja cresça em Cristo, que a igreja expresse Jesus Cristo. Então, o ministério, o serviço, o corpo de serviço a Deus, para benefício da igreja, foi o estabelecimento de homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns falam pastores e mestres, outros falam pastores, mestres. Os apóstolos todos sabem quais foram lá. O único reconhecido pelos apóstolos, como também chamado pelo Senhor, é o apóstolo Paulo. E a vida dele, o trabalho dele, o que ficou, confirma isso, né? Apóstolo aos gentios. Nós, gentios, né, irmanados pela fé, decorremos em parte do esforço missionário do apóstolo Paulo, tá? As missões aos gentios. Os outros também se dedicaram aos gentios, mas o apóstolo Paulo ficou aqui sendo o expoente. E por não ser ele membro do grupo original, tinha um Judas lá, eles indicaram o outro para ocupar o espaço, foi uma escolha deles, né? Uma escolha correta, eu entendo eu. Tinha que ser alguém que estava desde o início. O critério estabelecido pelos apóstolos é que para ocupar o lugar do apóstolo que não era apóstolo, mas havia uma posição a ser ocupada, deveria ser alguém que estava com eles desde o início, né? O apóstolo Paulo reflete algo diferente, né? Ele mesmo se considera alguém chamado fora do tempo, na perspectiva dos outros 12, mas dentro do tempo apropriado por Deus. Por isso eu não reconheço os atuais apóstolos, tá? Não reconheço e não vamos perder tempo com isso. Profetas, havia profetas na igreja, havia profetas, e um bom número deles, né? Evangelistas nós já sabemos, pastores, mestres. Os apóstolos eram também, eles profetizavam, os apóstolos igualmente evangelizavam, os apóstolos igualmente eram pastores e mestres. Não é questão de dom, é uma questão de capacitação direta dada por Jesus Cristo, né? O seminário teológico dos apóstolos foi Jesus Cristo. 3 anos com o Senhor, 40 dias com o Senhor ressurreto, né? E o restante da vida na terra com o Senhor, o Espírito Santo, a guiá-los. O Espírito Santo era, na comunidade apostólica, objeto de consulta, no sentido de expressar qual é a vontade de Deus especificamente. Por exemplo, o apóstolo Saulo se converteu, estava lá na igreja, lá não em Jerusalém, se não me engano é Antioquia. Ele estava lá, era um homem que passou depois da fantástica conversão, do chamado de Deus, a visão de Cristo ressurreto foi até ele, né? Ele passou um tempo estudando, ou seja, revendo, reformulando mentalmente tudo que ele tinha aprendido, tá? Não jogou tudo fora, tudo que ele aprendeu do judaísmo, ele passou uma revisão, como
ele contemplou o Cristo, ele passou a contemplar Cristo através da palavra de Deus que eles tinham. E que visão, e que capacitação. O apóstolo Paulo estava lá, era um dos profetas, a igreja estava orando, por quê? Estava crescendo, era a igreja de referência, né, naquele tempo, Jerusalém, Antioquia, e orando e profetizando, o Senhor falou: separai-me Paulo e creio que Barnabé, porque aquela igreja estava em condições de enviar representantes para obra missionária. Era propósito de Deus que o apóstolo Paulo fosse enviado. Se não foi Barnabé, Silas, mas creio que é Paulo e Barnabé. Era o propósito de Deus. Mas com certeza a igreja tinha alguma dificuldade. Não que não reconhecessem a capacidade do apóstolo Paulo, né? Homem ricamente abençoado por Deus, mas pelos antecedentes dele, né? Ele foi alguém que perseguiu a igreja. Ele foi alguém que perseguiu a igreja de Cristo no seu início. E agora nós vamos permitir que um perseguidor seja o embaixador, seja o representante, seja aquele que vai levar a palavra? Como é que isso vai ficar? Né? Questões internas, questionamentos ali. Precisavam de uma resposta. O que eles fizeram? Eles oraram. Eles oraram. E não foi uma intuição que foi recebida. O Senhor deixou claro, evidenciou que era a intenção dele, e a igreja ouviu e obedeceu, e o apóstolo Paulo foi enviado como representante daquela igreja, com as bênçãos daquela igreja, e também o sustento, né? O sustento. A igreja enviou, tô aqui, tá uma cartinha de apresentação. Não, com um compromisso. Pelo menos no início ele teve um apoio financeiro, né, para poder começar. E o Senhor respondeu. O Senhor esclareceu. Deus manifestou a sua vontade. Então, naqueles primeiros dias havia uma série de decisões a serem tomadas, que a igreja não tinha ainda uma estrutura ou um conhecimento ou uma informação, né? A questão da judeu e gentil sentar à mesma mesa para comer. Isso era o fim do mundo. Teve que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e foi lá para Jerusalém e discutiu e enfrentou os que pensavam de forma contrária, e apresentou a sua verdade até se chegar a um ponto de consenso que permitisse a comunhão, né? Não é só esse, né? Comunhão era uma palavra que tinha um significado, aliás, que tem um significado muito maior, né? Não é só esse negócio paz, graça e paz, tchau, até logo, não. Né? O senso, o compromisso de comunitário, de autoajuda, de autossustento da igreja, de socorrer-se, ali era uma coisa muito elevada, era uma coisa muito diferenciada, tá? Não tem nada a ver com a nossa perspectiva de hoje, pelo menos a perspectiva que muitos adotam, né? Eu sou mais eu quero a minha parte e não quero saber de ninguém. Não, era um momento diferente e esses homens tiveram essa capacitação. O evangelismo, o pastorado, o ensino, o que prevalece na visão, na mente de muitos, né, pelo menos da maioria, é que quando você pega as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, ao jovem Timóteo, a Tito, ele enviou esses jovens, ainda jovens, para o ministério da pregação e ensino e capacitação da formação de novos pastores e mestres. Eles não tinham, ninguém foi enviado para separar apóstolos. Bispo era uma palavra que significava superintendência, né? A necessidade de organização, de administração e de uma coisa que está abandonada praticamente nos dias de hoje, que é a supervisão, né? A supervisão mais detalhada, né? Não é só aquele discurso inflamado, quem manda aqui sou eu, tal. Não, estavam junto, né? O bispo estava junto ali com os demais
do ministério da igreja atuando no mesmo propósito. Então há uma continuidade da palavra de Deus, da unção do Espírito, da presença do Espírito na vida da igreja até hoje, manifestando-se através de dons. Evangelismo não é uma questão de dom, é uma questão de compromisso. É uma questão de compromisso com Cristo e uma demonstração, uma manifestação clara do amor de Deus. Tá? Porque eu falo de Jesus como único Salvador, como único Senhor, como único mediador? Porque eu acredito nisso. Porque essa é a verdade de Deus a ser transmitida amorosamente para que outros creiam, acreditem, tenham fé e sejam resgatados do reino das trevas. Quanto a profecias existindo ainda hoje, eu não duvido na existência de profecias ainda hoje, mas não reconheço o mesmo mover no sentido de um ministério profético, como foi na vida dos apóstolos, tá? Não reconheço por quê? Porque nós temos, se alguém abrir o dicionário, o comentário, o regimento, o estatuto, a Bíblia, as dúvidas se esclarecem. As dúvidas se esclarecem. Tá? As igrejas se organizaram, né? Os meios, as ferramentas para o treinamento no ministério estão todos disponíveis. O testemunho do Espírito Santo permanece o mesmo poder para agir através da igreja, tá? A profecia existe hoje, existe, mas é difícil falar sem magoar ou ofender, mas é mais no sentido de esclarecer a mente daquele que ouve em relação à aplicação da verdade de Deus para a sua vida. Então hoje nós temos uma série de dons que acabam se tornando uma manifestação profética. Mas alguém levantar-se aí e falar que é o propósito de Deus para a igreja sobre a terra, que se faça isso, aí não dá. Até nos dias dos apóstolos, as pessoas que foram levantadas como profetas, boa parte delas apóstolos, ou do primeiro grupo que ali estávamos, a palavra deles era equiparada do profeta do Antigo Testamento. Há uma continuidade, aplicado à igreja, mas há. Então é outro nível, é outro momento, né? Mas hoje você acredita que pode? O que eu acredito que pode, eu também acredito que não se faz necessário dizer, porque a minha compreensão é limitada, né? E nós não estamos aqui com a intenção de alimentar egos, né? O nosso propósito é divulgar a palavra de Deus e abençoar quem se dispuser a ser abençoado, né? Há limitações, há limites impostos e eu não quero de maneira nenhuma. Então eu não reconheço as pessoas hoje que se apresentam como apóstolos e profetas, porque pelas minhas razões, pela palavra de Deus. É possível haver profecias no dia de hoje? E há. Mas muitas vezes se envolve uma perspectiva muito pessoal e emocional, né? Banalizou-se muito, isso é triste, né? Deus falou comigo, tá? Deus falou comigo através da palavra dele, né? Do estudo, da oração, da dedicação. Deus falou comigo através dos ensinamentos, da leitura, né? Aquela pregação, às vezes uma palavra, parece que o céu se abriu. Poxa, obrigado, Senhor, o Senhor falou comigo hoje, através de, né? Através de, como diz aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, através do Espírito Santo, que usa esse elemento próximo. Por isso que eu falo, no isolamento não há maturidade nem crescimento, né? Mas você não acredita em apóstolo, não acredita em profeta? Eu acredito em Deus, eu acredito na palavra dele, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na sua fé, eu acredito na sua sinceridade,
Eu acredito no seu desejo de servir a Deus, de agradar a Deus, de caminhar com Deus, de ter comunhão com o Senhor. Eu acredito no seu propósito, de que na sua vida, a sua jornada se torne uma caminhada de fato. Irmão, vamos, como dizem os jovens, estamos juntos, estamos unidos, irmanados na fé. Temos o mesmo alvo, o mesmo Senhor, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Mas há muita confusão, há questões que nós devemos considerar seriamente, há muito excesso, porque há muita emoção. Então, eu falando o que eu acredito, eu sei que invariavelmente eu vou magoar alguém, ofender alguém. Por quê? Porque muito da nossa espiritualidade é só isso, é só a emoção, é só, eu acho assim e eu penso assim. Mas e a palavra de Deus? E a mente transformada com o propósito de enxergar o que Deus deseja que nós enxergamos. Tá? Então você se ofende porque você... Eu não quero te ofender, eu quero te fazer pensar, refletir, né? Te ajudar. Mas não precisava ofender, mas eu não posso mentir. Eu não posso dizer que tá bom, que tá bonito, né? Não posso dizer, não, isso reflete, isso está glorificando. Não está, não. Não está mesmo. Por quê? Nós temos as respostas na palavra dele. Até aqui apresentamos esse de forma simples, né? Esse caminho proposto pelo próprio Senhor, pela própria palavra dele, né? Espiritualidade com viver diário. Espiritualidade é para a vida. Espiritualidade é para a vida, tá? Dons espirituais é para a vida, é para a edificação, não é para você, é para o outro. Por isso que você não vê desenvolvimento. O irmão fala, o dom chama variedade de línguas. Ele fala as mesmas 3 palavrinhas, cada palavra é só um fragmento, a vida toda. Não estou ofendendo o irmão, mas o dom chama variedade de línguas. Aí por que ele não desenvolve? Porque ele não foi ensinado, ele não é ensinado. É de Deus e larga lá, ninguém mexe. E pode em algum momento se transformar num obstáculo para a vida da pessoa. Porque a Bíblia fala o dom de uma maneira, a pessoa expressa de outra. Mas há uma liberdade do Espírito. Há uma liberdade do Espírito. Mas a palavra de Deus precisa e deve ser a referência. Como é que alguém pode receber um dom e a vida ser destruída? Como é que um dom se manifesta através da vida daquela pessoa e a vida dela é arruinada? Porque ela não foi devidamente ensinada. Tem muita gente querendo ser gerente espiritual aí, né? Quer ser gerente espiritual, mas não tem conhecimento das questões que envolvem espiritualidade. Não tem conhecimento e não tem humildade, né? Não tem conhecimento, não tem humildade. Não busca informação, não busca conhecimento e vê o desastre, mas não era de Deus. Aí a perspectiva que nós adotamos é que há tempo, existe a oportunidade, os meios estão disponíveis, as ferramentas estão aí. Olhando para Deus, buscando na palavra dele, reconhecendo que há uma multidão de testemunhas com registros, os livros, os ensinos, a história, a vida. Há uma multidão de testemunhas querendo nos ajudar. Eu estou certo de que a pessoa vai se desvencilhar da armadilha, né? Vai dar um passo adiante, vai sair do atoleiro, é perfeitamente capaz de vislumbrar. Não, realmente o erro estava em mim. O correto é o que Deus diz e o caminho é esse. Eu errei, Pai me perdoa, vou seguir adiante. Como sem manifestação de dons aqui. Muito embora eu creia que a questão dos dons espirituais tem muito mais do que você aceita enxergar na palavra dele, tá? O Espírito Santo é muito mais, tem atuado muito. É a nossa falta de reconhecimento da presença dele, da pessoa dele e do propósito dele que tem feito com que a igreja patine muito.
Porque levanta-se alguém e diz que é profeta de Deus e fala, esse é o caminho. Mas quem é esse cara? É Jesus? Não, conheci no congresso em tal lugar. Esse é o cara. Esse é o cara que vai abençoar a igreja. Mas se não é Jesus, meu irmão, o cara não é Jesus Cristo. O cara é um homem como outro qualquer. Você está apontando a igreja na direção errada. Abre esse cofre aí, compra comida e distribui para quem está passando fome. Hã? Quando a pandemia passar, a sua igreja vai estar cheia de gente grata a Deus e a você, porque foi através da sua igreja, de você, que ela conseguiu um prato de comida. Escondendo essa grana aí para os dias difíceis. Como para os dias difíceis, rapaz? Deixa de ser mesquinho, deixa de ser miserável. Exige fé de todo mundo. Todo mundo se você tivesse fé, você não ofertou porque não tem fé, porque não sei o que, e você? Só acumulou, escondeu aí, dinheiro no colchão, dinheiro em tudo quanto é lugar. Por que não transforma isso em comida? Por que não transforma isso em amor? Não é assim, tá vendo? Por isso que eu não respeito algumas pessoas, eu não aceito e não vou aceitar. Por isso eu preferi ficar todo esse tempo trabalhando, para quando eu tivesse a oportunidade de abrir a boca de novo, não ter a necessidade de ser sustentado ali pelo irmãozinho ali, porque isso dói muito em mim. É justo que o pastor seja... É claro que é justo. Mas arrancar ali o pão da boca ali do outro e... eu tenho direito. E ele não tem? Não sou contra o ministério de tempo integral, ministério assalariado, nada disso. Tá? Eu sou contra viver de maneira que afronte a palavra de Deus e a glória dele. Se a minha consciência me leva a resistir a isso, tá? Eu não vou violentar a minha consciência. Mas Deus te abençoe, e eu acredito que Deus vai te abençoar poderosamente. Deus tem nos abençoado. Deus é rico em bênçãos, em amor e em paz, né? Querendo Ele, retornaremos em breve. Deus te abençoe, uma boa tarde.